Ó, vai começar. Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências. Mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, boa tarde, amigas e amigos do Brasil Export. Hoje uma tarde mais do que especial aqui nesse espaço tão concorrido. E hoje a terceira live promovida pelo Conselho Feminino. Quero saudar inicialmente nossa presidente, Maiara Chaves, presidente da Companhia Docas do Ceará, presidente da ABEP, presidente do nosso Conselho Feminino. Obrigado, Maiara, mais uma vez. Trazer para cá hoje um tema muito especial: impacto da reforma tributária nos portos, consequências para o Reporto e BR do Mar. Vou saudar a conselheira do Nordeste, conselheira também aqui do Conselho Feminino, advogada da Mercoshipping, Raquel Lanes. Raquel, que será hoje a moderadora. Raquel, seja bem-vinda a esse espaço. Muito importante contar hoje com a sua moderação. E saudar aqui as nossas convidadas. Inicialmente, doutora Jaqueline Wendpap, diretora executiva do Instituto da Praticagem do Brasil. Doutora Jaqueline, em breve, semana que vem, né, temos festa lá em Brasília. Será muito importante esse espaço aí da praticagem, com grandes investimentos. Acho que vai ser um espaço muito importante para todo o setor. Quero saudar aqui doutora Jennifer Pires, coordenadora do Departamento Tributário do Kincaid Mendes Viana Advogados, escritório tradicional, né, Jennifer? 90 anos esse ano, muito importante contarmos com a sua presença aqui nesta tarde. Obrigado por aceitar o convite. Saudar também a doutora Luciana Matar Vilela Nemer, conselheira federal da OAB, Marítimo Portuário e Aduaneiro da OAB Espírito Santo. Doutora Luciana, seja bem-vinda a este espaço aqui do Brasil Export. Agradecer a todos os nossos conselheiros, de norte a sul do país, que acompanham esta tarde. Tenho certeza, Maiara, que será a última do ano do Conselho Feminino, mas uma tarde especial. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos. Já vou passar a palavra para você, Maiara, para você fazer a sua apresentação inicial, e depois a Raquel faz a mediação aí com as nossas convidadas. Então, por favor, Maiara, a palavra está com você. Obrigada, Fabrício, mais uma vez.
para nos proporcionar essa live com um público, né, tão maravilhoso. Eu estou olhando aqui, tem 43 pessoas aqui nos assistindo, um público excelente, né, tendo em vista que nós já iniciamos aí o mês de dezembro, né, muita gente já está saindo de férias, já está ali nas confraternizações de final de ano, então é muito bom reencontrar várias carinhas que a gente viu aqui, que a gente estava junto durante a missão de Dubai, prazer em revê-los todos e agradecer importantes aqui no setor. A Raquel, acho que vale a pena a gente falar, né? A Raquel, a Jaqueline e a Jennifer já fazem parte do nosso Conselho Feminino. E hoje a gente trouxe a Luciana Matar, que eu vou puxar um pouco de saco também, que é a capixaba, já conhecida minha lá do Espírito Santo. Então, a gente conversando internamente quem que poderia agregar, e foi um nome que surgiu nas nossas conversas. Então, a gente tenta sempre fazer essa mesclagem, né? Para quem tá assistindo aqui a gente hoje, a gente tenta trazer tantas mulheres que já estão presentes no nosso Conselho Feminino, mulheres do setor portuário, mulheres que têm essa interação com o nosso setor e que podem agregar mais informação para a gente. Então, a gente hoje compôs a nossa live dessa forma. Então, assim, eu estou muito contente com essa live de final para o ano que vem. E falando um pouco do nosso tema aqui também, impacto da reforma tributária e consequências para o Reporto BR do Mar. Eu vou recapitular aqui um pouquinho do que foi o Brasil Export, né? A Jaqueline moderou muito bem um painel falando sobre isso, falando sobre a questão da reforma tributária. Então, quando a gente foi discutir no Conselho Feminino quais são os temas que a gente gostaria de ouvir, rever e firmar mais o nosso posicionamento, que disparado teve ideias, teve aceitação. Assim, então, por que não interagir outros dois assuntos, que é o Reporto, que é a BR do Mar, que está super em alta, né? Dentro dessa questão da reforma tributária. Como que isso se conversa? Como que a gente consegue trazer isso para os nossos colegas, essa visão nossa aqui para o nosso dia a dia? Então, eu não quero entrar também muito no assunto, porque a gente já conversou até um pouquinho antes, né? Mas eu já queria passar a palavra para a nossa moderadora Raquel, fazer aí as suas considerações e iniciar o nosso painel. Muito obrigada, Raquel, por aceitar esse nosso convite, e as demais, Jaqueline, a Jennifer e a Luciana, participarem e contribuírem com o conhecimento de vocês aqui para a nossa live. Muito obrigada. Obrigada, Maiara. Boa tarde a todas e todos. Estou muito feliz de estar aqui e ver tantos amigos, ser abraçada aqui num ambiente que eu aprendi tanto, e estou muito feliz mesmo. Queria, primeiro, um agradecimento especial à Maiara pela oportunidade de ter me indicado para moderar essa live, e eu espero corresponder às expectativas, porque é a minha primeira moderação num evento tão importante como esse, né, tão concorrido, como o Fabrício falou. E eu lembro muito bem da reunião que a Maiara mencionou de conselho, que foi unanimidade, né, na indicação do tema, e esse tema, a BR do Mar, nessa época, estava no Senado, sem muitas perspectivas, né, e aí, dias depois do Save the Date, a BR do Mar foi aprovada no Senado, e já era um tema importante, e agora é de extrema relevância, porque ele vai ser ainda discutido na Câmara, e a expectativa é que seja bem breve, e depois a sanção presidencial. Vamos ter muito trabalho aí nas discussões sobre a regulamentação, né, do tema, e o Fabrício já apresentou as minhas colegas, queria cumprimentar tantas mulheres importantes, né, cumprimentar a todas que vão participar. Não vou precisar falar mais da qualificação delas, só lembrando da doutora Luciana, que ela foi indicada para a juíza do Tribunal Regional Eleitoral de Espírito Santo. Eu vi uma foto dela com o presidente da República.
Parabéns, doutora Luciana. E vamos começar. Eu até separei aqui uns tópicos, que é um tema muito abrangente, e aí, para facilitar, eu destaquei aqui, a gente vai começar com a doutora Luciana, e aí eu destaquei alguns tópicos, como a ampliação das hipóteses do uso do Fundo de Maria Mercante para as obras de infraestrutura portuária, que é muito importante para a gente discutir. Temos o reporto, que está previsto para ser prorrogado até 2023, e temos também a questão da cabotagem e o transporte multimodal, com as obrigações acessórias, que vão precisar de muita discussão aí na regulamentação. E aí, doutora Luciana, por favor, a senhora é a primeira a sua abordagem. Cada uma vai ter 15 minutos, né, Maiara, para fazer a sua abordagem. Doutora Luciana, por favor. Bom, muito boa tarde. Cumprimento a Maiara Chaves, que é presidente da Companhia Docas do Ceará, mas, na verdade, com muito orgulho nosso, é capixaba. E, na sua pessoa, Maiara, agradeço pelo convite para estar aqui hoje nesse fórum tão qualificado. Cumprimento as competentes mulheres com quem divido esse painel, Raquel Lanes, agradeço pela congratulação referente ao TRE, Jaqueline Wendpap e Jennifer Pires. É uma satisfação aqui compartilhar com vocês desse espaço. E cumprimento a todos aqueles que nos assistem. Obrigada pelo prestígio das suas presenças. Sobre o tema de hoje, que é o impacto da reforma tributária nos portos, analisando um pouco mais do reporto e também BR do Mar, vale de início, desde já, destacar que há alguns anos o nosso país busca viabilizar uma agenda de reformas com o objetivo de atender os anseios de um novo cenário socioeconômico. O que a gente vive hoje é um cenário muito diverso daquele no qual foram sancionadas a maioria das legislações vigentes atualmente no Brasil. E nesse cenário, todas as propostas de reforma, sem exceção, têm em certa medida influência na qualidade do ambiente de negócios e na capacidade de atrair investimentos para o país e, em última instância, impactam diretamente na demanda e no fluxo de cargas nos portos brasileiros. E é bem possível que nenhuma das reformas já apresentadas possua, de modo potencial, a capacidade de alterar de forma tão significativa o ambiente portuário e do comércio exterior como a reforma tributária, que é pauta da vez e na agenda das reformas macro, né, que estão em análise em Brasília. Isso porque, independente do modelo de reforma tributária que venha a ser aprovado no Congresso Nacional, invariavelmente nós vamos enfrentar temas relevantes que, na verdade, são travas históricas para o desenvolvimento do país e, principalmente, que eu gosto de ressaltar, né, para a garantia da segurança jurídica, que é o que a gente mais precisa. Né? Precisamos de segurança jurídica, de condições básicas para o aporte de recursos na magnitude que se exige para a estruturação, principalmente, de projetos portuários. Então, estando a par da própria reformulação do modelo de tributação, um dos pontos que devem ser tratados e bem estudados na reforma tributária é a renovação do reporto, que é um regime tributário especial de incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária. O reporto, ele garante, né, a renovação garante incentivos fiscais que são federais para aquisição de bens destinados à execução de serviços específicos à atividade portuária. Então, aqui falando de modo um pouco mais didático, eu acredito que todos vocês saibam, mas o reporto é um regime tributário especial que foi instituído por uma medida provisória lá em 2004, que veio a ser convertida em lei. Então, a MP 206 foi convertida na Lei 11.033 e que veio a ser regulado em nível infralegal pelo Regulamento Aduaneiro, que é o Decreto 6759, e pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, por ser um regime aduaneiro especial, de número 1370, que é de 2013. Como que funcionava o reporto, né, o que a gente está tentando manter sua renovação? Esse regime, ele estabelece a suspensão do imposto de importação, do IPI e da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS, né, no fornecimento de máquinas, equipamentos e outros bens
a empresas beneficiárias do reporto, ou na sua importação, desde que sejam destinados ao ativo imobilizado, ou seja, para utilização exclusiva em portos, na execução de serviços específicos da atividade propriamente portuária. Então, conforme a sistemática que foi estabelecida, a suspensão, tanto do IPI vinculado à importação, ele se converte em isenção depois de 5 anos. E, de outro lado, a suspensão do pagamento da contribuição do PIS/COFINS importação converte-se em alíquota zero após esse decurso do prazo também de 5 anos, contados ambos, né, da vigência e do respectivo fato gerador. Então, a suspensão do II ela é aplicada somente a máquinas, é importante ressaltar isso, equipamentos e outros bens que não tenham similar nacional. E nesse momento em que a gente está batalhando para a renovação, é importante destacar isso, né, para se manter prioridade na aquisição de bens oriundos da indústria brasileira e não enfrentar, assim, uma barreira muito grande. Então, o regime de estímulo ao investimento portuário, ele veio sendo, de modo sequencial, renovado desde 2007, isso porque foram impactos positivos comprovados que foram provocados na modernização portuária, em toda a infraestrutura logística que envolve o comércio exterior. E se interrompeu, em virtude da não renovação, agora em dezembro de 2020, final de 2020. Esse regime, diga-se desde já, é de extrema importância para o país, e se destinou a criar condições para a melhoria da infraestrutura portuária brasileira, modernizando o setor que é fundamental ao crescimento do comércio exterior nacional, inclusive com redução de custos operacionais a todos aqueles que utilizam os serviços de carga, descarga, armazenagem e movimentação de mercadorias nos portos. Então, com o fim da vigência do reporto, em dezembro do ano passado, já se tem noticiado o represamento de diversos investimentos pelos beneficiários. Sem essa desoneração tributária, as empresas estimam o aumento de até 50% do custo para a importação de um equipamento. Então, é extremamente importante para a atração de equipamentos necessários a essa infraestrutura. Isso porque, além de não amparadas pelo reporto, as empresas também passaram a não mais contar com acordos firmados pelos governos estaduais, porque os governos estaduais isentavam tributos locais, aqueles enquadrados nesse regime aduaneiro federal. Então, o tema ele ganhou ainda mais relevância dentro do contexto atual do Programa de Parcerias e Investimentos do Governo Federal, PPI, em que houve, né, especial atenção à expansão de investimentos nos setores ferroviário e portuário do país, e a viabilidade do PPI encontra-se também relacionada à prorrogação dos benefícios do reporto. Acho que é muito importante destacar isso. Então, é importante destacar, quando se fala de reporto, que esse é um incentivo fiscal estruturante que deve ser mantido em qualquer país que trata a sua infraestrutura logística como assunto estratégico, porque é medida elementar para atrair investimentos, tanto para a construção quanto para a atualização dos portos nacionais, com o objetivo de ter maior eficiência operacional, maior capacidade de movimentação. E falando na maior capacidade de movimentação de cargas, isso obviamente traz um retorno ao país dos investimentos concedidos. E esse retorno acontece não apenas na forma de geração de maior arrecadação, mas também na forma de geração de novos empregos e de riqueza. Sem os incentivos do reporto, e aí a gente fez um levantamento, eu e o doutor Diego de Paula, pela Comissão Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro do Conselho Federal da OAB, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, a ABFER, estimou também um grande prejuízo à produção da indústria ferroviária, que pode sofrer com uma redução de cerca de 25% do volume de vagões e locomotivas fabricados, levando inclusive à extinção de algumas empresas do setor. Também dados da Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários, a ANTF, apontou-se desoneração de PIS e COFINS
e aí incidente sobre a venda de vagões e locomotivas, que teria proporcionado cerca de 2 bilhões em investimentos no setor ferroviário desde 2008. Então, a redução do volume fabricado pela indústria ferroviária, ela reflete diretamente na arrecadação dos tributos federais e estaduais. E seguindo essa lógica, sem a prorrogação do reporto, os impactos negativos não se limitariam à redução dos investimentos no desenvolvimento da infraestrutura ferroviária e se estenderiam a toda a cadeia produtiva dos setores que dependem desse modal para escoar a produção. Então, se a gente fala de atualização da infraestrutura portuária, a gente tem que pensar em todo o escoamento de cargas do Brasil, e aqui a gente atinge o granel, né, e tudo mais que a gente considera relevante, com destaque especial para as commodities, que representam essa parcela importante das exportações e, consequentemente, principalmente, na verdade, do PIB nacional. E esse impacto, ele também foi mensurado pela Fundação Getúlio Vargas, que indicou que, em relação ao setor portuário, os anúncios públicos já realizados com base na vigência do reporto contemplavam investimentos de quase 7 bilhões de reais, e havendo projeção de mais 7 bilhões em 42 novos anúncios públicos para TUPs, terminais de uso privado, e 23 bilhões em mais de 17 novos arrendamentos. Isso tudo sem contemplar as expansões das instalações já existentes, e falo aqui também, principalmente no estado onde estou, o estado do Espírito Santo, que a gente vê projetos portuários contemplando, né, e já tendo noticiado publicamente investimentos contando aí com o reporto. Então, a não renovação desse incentivo e o consequente aumento dos custos para os investimentos portuários representa um gatilho para a revisão da viabilidade de todos os projetos já anunciados. Isso resulta na desaceleração dos investimentos, perda de eficiência, perda, né, da capacidade da movimentação dentro das instalações portuárias existentes, que sem os investimentos, ao longo do tempo, principalmente, seriam incapazes de atingir o nível de eficiência que a gente espera e os resultados comparados com terminais portuários de outros locais, principalmente do exterior, o que implica diretamente no comércio exterior brasileiro e na economia do nosso país. Outro ponto de atenção na agenda, que eu não poderia deixar de falar aqui, nessa agenda de reformas, é o curso do projeto de lei denominado BR do Mar, que tem como objetivo facilitar e incrementar as operações de cabotagem. Uma das principais mudanças propostas pelo BR do Mar é facilitar, como todos vocês sabem, a expansão das operações, aproveitando o mercado de cargas já existente e a entrada de novos interessados nesse mercado, incentivando a concorrência no transporte aquaviário nacional. Ou seja, se busca aproveitar, ainda que tardiamente, diga-se de passagem, todo o potencial logístico desse nosso país, que tem dimensões continentais, cerca de 7.500 quilômetros de litoral, fazendo com que o transporte dos mais diversos tipos de carga de norte a sul do país, e de modo histórico, que é realizado pelo modal rodoviário, passe também a ser, em parte, principalmente realizado pelo modal aquaviário, o que tem uma capacidade muito maior de movimentação e com menor custo de transporte, principalmente quando se fala em longas distâncias. Então, caminhando aqui para o final, em virtude do tempo, se para o reporto a reforma tributária vem com uma saída para renovação do benefício, né, para o BR do Mar, a reforma tributária é vista por muitos setores com ressalvas, pois o substitutivo apresentado em setembro ao projeto da reforma tributária encampada pelo Executivo Federal, ele vem propondo a revogação de importantes incentivos que são concedidos para as empresas brasileiras de navegação, as EBNs, beneficiadas pelo REB, né, que é o Registro Especial Brasileiro, como, por exemplo, a isenção de imposto de importação e IPI nas importações, né, que se vê de partes, peças e componentes que são destinados aí ao reparo, à manutenção das embarcações, e também, falando em tributos, a alíquota zero de PIS, COFINS incidentes também sobre as importações desses materiais, partes, peças, destinados às embarcações no REB. Então, na prática, a aprovação da reforma apresentada pelo governo federal com o substitutivo
representa uma força contrária, a meu ver, aos incentivos ao setor prometidos também pelo governo federal quando propôs o BR do Mar, esvaziando um pouco o interesse no mencionado projeto de incentivo, né, que é o BR do Mar, para cabotagem, principalmente no nosso país. Então, para concluir, é certo que juntos o ambiente de negócios mais favorável em decorrência da reforma tributária que urge e o incentivar os investimentos portuários por meio do reporto e o aumento, né, da quantidade de cargas movimentadas nos portos brasileiros em razão desse incentivo gerado pelo BR do Mar, eles têm a capacidade juntos de levar o nosso país a um novo ciclo portuário de pujança e relevância, ressaltando a nossa vocação logística para operar no modal e reduzindo o custo nacional, né, o nosso custo logístico, razão pela qual eu entendo que nós temos que estar atentos à evolução da tramitação legislativa dos projetos e antever eventual dissonância dos textos em análise, com o objetivo de incentivo à atividade portuária, contida principalmente no Plano Nacional de Logística. Então, essas são as palavras iniciais, eu vou acompanhar e fico à disposição para os debates ao final. Mais uma vez, muito obrigada, Maiara, devolvo a palavra, Raquel. Obrigada, doutora Luciana. Foram pontos esclarecidos que são muito importantes porque afetam diretamente na nossa competitividade, né? Obrigada pelas suas considerações. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Jennifer Pires, uma profunda conhecedora também da questão tributária. Por favor, Jennifer, suas considerações, 15 minutos. Boa tarde a todos, agradeço imensamente o convite. É uma honra fazer parte do Conselho Feminino do Brasil Export, com alto nível, com mulheres tão competentes também, mas puxando sardinha para o nosso Conselho Feminino, as nossas discussões são em alto nível e isso é muito engrandecedor. Passando já ao nosso ponto de análise, agradeço como foi tratado pela doutora Luciana a respeito do reporto e a importância dele, tratando-se de benefício fiscal. E em relação à reforma tributária, a gente sabe que existem alguns projetos, né, de reforma tributária. O nosso país, até nisso, ele é muito vasto. E quando a gente fala de reforma tributária, o ponto principal é a facilitação que essa reforma pode trazer para todos nós contribuintes, porque a gente tem no país inúmeros tributos. E, além dos tributos, a gente tem as questões peculiares de cada estado com suas obrigações acessórias. E quando eu falo obrigação acessória, eu acho que isso tem um papel fundamental para o nosso setor logístico, para o setor portuário do nosso país, porque tudo isso anda em conjunto, né? A gente está aqui falando de BR do Mar, que é uma proposta, um marco para facilitar o setor de cabotagem, que hoje representa 11% do transporte nacional, e todos nós aqui temos consciência de como isso ainda tem possibilidade de crescimento, já que o setor de transporte rodoviário representa 60% num país com dimensões continentais. Ninguém aqui está dizendo que é a favor mais de um ou de outro transporte. Na verdade, todos aqui são a favor, no fundo, da diminuição do nosso custo Brasil. Quando a gente fala que o setor rodoviário ele é um setor muito mais caro, se a gente comparar com o setor de cabotagem, com o transporte de cabotagem, que estima-se ser 1,5%, 5 vezes, na verdade, mais barato do que o setor rodoviário, isso sem contar com a questão de meio ambiente, do próprio seguro, né? Quanto que se gasta com seguro quando a gente fala em transporte rodoviário e um transporte de cabotagem, um transporte mais limpo. E
tem a possibilidade de conectar nosso país de uma forma muito boa. A gente tem aqui a preocupação também em falar no transporte multimodal, que isso também é um facilitador no nosso país, poderia ser. A gente tem algumas figuras de operador de transporte multimodal, que é uma lei até antiga, de 1998, que integra um operador que não necessariamente seria uma empresa, poderia fazer esse transporte já fazendo. A gente tem um marco ferroviário, que é justamente para que as ferrovias também se desenvolvam, tudo isso para que o fluxo dessas cargas cheguem mais rápido aos portos e assim a gente ganhar em competitividade, celeridade. Então, voltando à reforma tributária, né? A gente tem nessas propostas de reforma tributária a simplificação de criação de um imposto único em várias delas, que substituiriam PIS, COFINS, ICMS, ISS. E como que isso seria na prática? Talvez esse seja hoje o nosso maior problema, arrumar com esses 27 estados e o Distrito Federal como convencê-los de que a reforma tributária é importante. Como que esses pequenos municípios, que são mais de 5 mil no nosso país, deixarão de arrecadar diretamente o imposto sobre serviços. Então, quando a gente fala de transporte, a gente fala de conhecimento de transporte, que hoje é eletrônico, mas quando a gente pensa num transporte multimodal, existe aí várias obrigações acessórias sendo emitidas, notas fiscais de acompanhamento por cada um desses transportadores. A gente não consegue ainda ter um sistema unificado. E qual seria o estado competente, por exemplo, de um operador do transporte multimodal? Seria o estado de destino, esse estado onde esse transporte está sendo realizado. Então, hoje a gente enfrenta não só a questão dessas propostas, como a BR do Mar, como o retorno do reporto, mas nas próprias propostas de reforma tributária, uma delas, por exemplo, revoga todo tipo de benefício fiscal. Então, o reporto, que seria um benefício fiscal que nós estamos aqui discutindo, possivelmente, se uma reforma tributária essa passasse, ele voltaria a deixar de existir. E não existe dúvidas que o reporto tem uma parcela significante para a nossa infraestrutura portuária. Antes, né, que todo mundo aqui, eu acho que acreditava na possibilidade de prorrogação por mais alguns anos do reporto, era algo que se debateu muito, a discussão era outra, era a lista anexa da instrução normativa para contemplar mais bens, porque o reporto, além do setor portuário, também poderia contemplar bens da ferroviário. Então, voltando à questão da nossa possibilidade de multimodalidade, desse transporte conectado, dessa capacidade de tirar uma mercadoria e fazer com que ela seja transportada de forma mais célere e com custo menor. A reforma tributária que nós estamos vendo, que depois foi, à medida que essas discussões foram sendo levadas e a importância de discutir novamente as questões de obrigação acessória, e eu repito tanto isso porque isso faz com que o nosso custo Brasil seja muito elevado. Essa quantidade de notas fiscais sendo emitidas, de conhecimento de transporte, de obrigações, isso anda em descompasso com o que o mundo faz. A gente tem um país burocrático, e todos nós sabemos disso na prática, sendo da área tributária ou não, mas a gente sabe disso nas nossas vidas profissionais.
como é difícil, às vezes, implementar um projeto, porque existe a necessidade de, em determinado estado, e aquela nota fiscal que vai ser emitida de determinada forma, só vai ter o volume daquela carga que só vai ser exportada ao final. Então, tem que se requerer um benefício de ICMS, e eu não estou falando de recolher menos tributo, estou falando justamente de uma obrigação acessória, de que poder apresentar o volume que foi exportado após a exportação, porque aquilo vai ser no caso concreto. Então, a gente está falando de a necessidade da reforma tributária, que hoje anda um pouco apagada, mas que trate, nos casos concretos, dessas peculiaridades que não são peculiaridades. É como o nosso sistema tributário funciona no nosso país. Então, repetindo, né, a questão da multimodalidade, da necessidade das obrigações serem realizadas de uma forma única, a respeito do ICMS, que é o tributo que incide sobre transporte intermunicipal, interestadual, o que acontece é que cada estado regulamenta como essas obrigações são feitas. Então, o contribuinte, aquele que pretende exportar, ele se vê muitas vezes diante de um mundo de obrigações, e obrigações que muitas vezes não conversam. Todo o benefício e toda forma de sistematização de ICMS, ela tem que ser discutida no CONFAS, que é um conselho que reúne os estados. Então, imagina como isso não é complicado aqui no nosso país. A gente realmente entende que hoje se discute mais a tributação do imposto de renda dos dividendos, a reforma, ela foi por um outro viés. Antes a gente tinha ali uma reforma tributária pensando na simplificação e na comparação de um tributo único, como a gente vê em outros países, que é o IVA, que é a substituição desses tributos do consumo. A proposta era justamente essa, ter um tributo sobre bens e serviços, e a gente tem aí essa urgência na BR do Mar, por exemplo, que vão vir, espera-se, novos entrantes, terem a possibilidade de ter mais competitividade, outras empresas estarem disponíveis e, assim, o setor de cabotagem poder se desenvolver no nosso país cada vez mais, porque isso, novamente, pode acelerar a nossa capacidade de competitividade, mas a gente enfrenta pequenos detalhes, que realmente uma BR do Mar, ela está voltada para algo mais macro, e ela não poderia nem regular sobre isso. Mas a gente tem essa urgência, como nos casos concretos a gente se depara com o que existe hoje. Eu não sei se eu ainda tenho mais tempo, eu não tenho muita ideia. Tem sim, tem mais 10 minutos. Então tá, estou falando aqui, e se alguém quiser me interromper, fazer alguma pergunta, eu acho que outro ponto interessante, né, da BR do Mar é como o fundo poderá ser usado de outras maneiras. Eu acho que nesse ponto vale até a pena enumerar que as novas hipóteses de utilização do FMM, não só para o setor de infraestrutura portuária, que é algo muito interessante, que poderá ser utilizado até 90% desses recursos para o setor, que é uma forma de incrementar. Outras hipóteses são a manutenção, os serviços de embarcações afetadas, a possibilidade de contratação de empresas especializadas para a realização de serviços, extensão às empresas estrangeiras, pagamento de salários e despesas para a prevenção da Covid-19. Então, na BR do Mar, existe essa previsão.
bem como a redução da alíquota eu falo a FRAN, cada um fala de um jeito, a FRMM, que é o tributo que incide, para ser uma alíquota única de 8%, ela é uma alíquota reduzida, e isso tem também um impacto interessante para o setor. É importante que a nova modelagem que foi pensada, ela cria a possibilidade de outras empresas estrangeiras e investirem no nosso país. Essas embarcações estrangeiras que poderão vir, né, no sistema, nessa novo conceito da cabotagem, do setor de cabotagem, poderão vir embarcações estrangeiras, e o nosso país existe na legislação aduaneira a possibilidade da importação dessas embarcações de forma temporária, com a suspensão dos tributos incidentes na importação. É uma importação muito célere, ela não tem nem o registro da própria declaração de importação, isso é uma facilidade que já existe hoje. Então, a gente tem, sim, algumas questões interessantes que vão poder auxiliar o incremento da multimodalidade, que eu acho que, em última análise, é o que o governo pensa, e é por isso que a BR do Mar estava ali um pouco, não vou dizer estagnada, mas ela retornou, né, nesses últimos 15 dias com força total. A gente teve o marco da ferrovia. Eu acho que todos esses pontos nos levam a crer da nossa necessidade e urgência de estarmos conectados nessa multimodalidade, nessa possibilidade de fazer com que o nosso país escoe de forma mais célere as suas mercadorias. Então, o último ponto é o porto, e que precisa, né, de todo esse auxílio, e precisa que, sim, que exista um reporto que possa trazer, com benefícios fiscais, essa importação de máquinas, partes necessárias ao setor, e que se estende até o ferroviário. Existe, sim, a necessidade de que a BR do Mar, sendo implementada, possa ter uma alíquota menor, possa o fundo ser utilizado de outras formas para o próprio setor de infraestrutura portuária. Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Não sei se eu fui muito rápida, e eu estou aberta a qualquer tipo de pergunta aqui no final. Estou à disposição. Obrigada, doutora Jennifer. Foi sempre muito bom te ouvir, e eu acho que ficou muito claro com relação à cabotagem, a BR do Mar, que a regulamentação vai ser muito importante para a nossa segurança jurídica, né? Eu vou passar agora a palavra para a doutora Jaqueline Wenpap. Ela vai fazer um panorama aí da necessidade da reforma tributária como uma das reformas estruturantes. Doutora Jaqueline. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Maiara, em especial, a Raquel, a Luciana e a Jennifer, que estão dividindo esse painel. E ao Brasil Export, eu gostaria de cumprimentar o Campos, né, cumprimentar o Brasil Export como um todo, na figura do Campos e do Márcio, que estão aqui, que são pessoas, para mim, muito queridas. E vejo aqui a presença da Dora, o nome dela também gostaria de cumprimentar as demais mulheres presentes, e vejo a presença do Faye também, o meu, eu diria, antigo amigo, Faye, que também está aqui presente. Fico muito feliz dele estar dando a nossa audiência aqui hoje. Então, em nome dele, também cumprimento todos os demais colegas que estão aqui presentes. Eu tenho uma fala um pouco diferente, assim, da linha das minhas antecessoras, porque, afinal de contas, os especialistas são elas, e eu estou aqui mais, eu diria, de uma análise muito mais ampla do que os detalhes específicos da reforma tributária, que a Luciana
arrasa, a Jennifer arrasa e eu fico no raso. Então, eu vou procurar falar uma coisa mais abrangente, uma análise um pouco que eu faço dessa questão que o Brasil todo precisa, né? Como é que nós estamos nessa questão das reformas estruturantes e como que a BR do Mar se encaixa dentro dessa reforma estruturante, que sem sombra de dúvida é. Então, o que a gente percebe é que o Brasil, nos últimos 5 anos, implementou uma série de mudanças, né? Nós tivemos aí a vinda da lei das estatais, o regime de exploração do pré-sal, teto de gastos, reforma do ensino médio, liberação de terceirização, a lei de liberdade econômica, reforma da Previdência, agora mais recente o novo marco do saneamento. Então, a gente está experimentando em vários segmentos mudanças, né? Nós estamos fazendo, eu diria, as mini-reformas, né? Então, vários segmentos a gente está experimentando uma mudança legislativa e que a somatória delas, a intenção é que isso tudo seja diminuir, acho que o primeiro ponto é diminuir o tamanho do Estado brasileiro. E aí, o que a gente pergunta, eu acho que assim, a principal pergunta que a gente tem que fazer nesse momento é: essas reformas levam necessariamente ao crescimento do país? Já que é muito comum, há anos a gente escuta, né, essa onda reformista. A gente até fez algumas nos últimos tempos, mas o Brasil tem muito essa cultura do reformismo. Então, ele é muito presente nas nossas discussões, sejam políticas, sejam acadêmicas, né? Buscando vamos reformar, vamos fazer essa reforma. Mas eu acho que a gente sempre acaba fazendo reformas que não fazem um diagnóstico adequado dos nossos problemas, e a gente começa de novo a não crescer, e a gente começa de novo a falar e vamos reformar. Então, acho que o grande mérito desta reforma tributária é que eu acho que ela está trazendo as propostas que estão aí colocadas no Congresso Nacional, que efetivamente elas estão buscando trazer uma reforma estruturante nesta parte do sistema tributário brasileiro. E aí a gente pergunta, né, essas reformas, elas são suficientes para atrair investimentos e gerar mais emprego e renda? Então, como ela entrou no Congresso, a gente até consegue perceber como é que ela vai sair. Todas as reformas necessárias sairão realmente se traduzindo em reformas. Então, eu acho que de tudo isso que está colocado, com certeza a reforma tributária ela é a mais importante nesse momento. E eu queria trazer um pouco, focar essa reforma tributária, em que a Jennifer até falou agora, na questão do reporto, tá? Eu sei, o reporto tem uma natureza de benefício fiscal, né? Ele é uma exceção dentro das situações de regra, e aí, como a Jennifer colocou, o reporto tende a assumir dentro de uma reforma tributária. E ele faz parte de muitos outros tratamentos diferenciados que são concedidos a determinados bens ou empresas. E, de certa forma, eles causam grandes distorções dentro do próprio sistema concorrencial brasileiro e contribui para que o Brasil seja um país ruim para se fazer negócios, né? Como todos sabem, a nossa classificação é 145 do ranking aí, de acordo com o Fórum Econômico Mundial. E também são responsáveis, não estou falando especificamente do reporto, mas outros benefícios fiscais, tal como ele, alguns concedidos em níveis de estados também, tira a transparência do ambiente de negócios e prejudicam a competitividade e livre concorrência. E, para além disso, também, todos esses benefícios fiscais concedidos, o que eles acarretam? Tem uma estimativa do Tribunal de Contas da União que eles importam hoje em 44% das renúncias fiscais e corresponde a 125,6 bilhões. E que não tem nenhum tipo de fiscalização. A gente, no país, não consegue aferir se esses benefícios fiscais, eles conseguiram atingir os objetivos para os quais eles foram criados. Eu acho que o reporto é longe de críticas, porque a gente sabe que o reporto ele traduziu isso em grandes investimentos, o reporto traduziu em crescimento do sistema portuário, que beneficiou toda a economia brasileira. Basta ver os recordes batidos pelos portos, e a gente não encontra, se a gente não tivesse feito toda essa gama de investimentos, se não tivesse o reporto auxiliando nesses investimentos, a gente poderia ter uma situação muito grave aí nos recordes do agronegócio. A gente não conseguiria traduzir o recorde do agronegócio em recorde de movimentação portuária. Então, o reporto, a gente sabe que ele cumpre, mas esses benefícios tais quais eles precisam deixar de existir na nossa economia.
Então, eu queria até trazer um pouquinho a fala aqui de uma grande mulher que eu considero que analisa muito bem a economia brasileira, que é a Zeina Latif, que ela fala que o nosso sistema tributário ele necessita ser neutro, simples e isonômico, e que não se comunga com um regime de benefícios. Então, como está hoje o nosso sistema tributário, nas palavras dela, não possui nenhum desses atributos, e pior, gera inúmeras distorções, é confuso e muito injusto. Então, assim, mais uma vez quero ressalvar que eu sei que a gente está falando dentro do setor que todo mundo gosta do reporto, né? E que ele é muito importante hoje dentro do sistema, mas ele precisa desaparecer. Ele precisa desaparecer porque na hora que a gente trouxer um sistema tributário melhor, que é o que está se colocando nas discussões no Congresso Nacional, nós não vamos ter necessidade dele. O reporto não será. Hoje, essa busca das demandas pelos benefícios fiscais, elas são frutos dessas distorções, são frutos da ausência de transparência, da alta complexidade. As empresas gastam uma baba de horas para poder conseguir dar atenção a cumprir as obrigações tributárias. Isso também faz muito mal para a questão do Brasil, do ranking do Brasil fora, como atrativo de investimentos. Então, só uma reforma tributária realmente estruturante vai conseguir enfrentar essas distorções e trazer uma igualdade do sistema tributário brasileiro com os mais modernos e possibilitando atrair os investidores. Então, se o reporto hoje é um mecanismo para atrair investimentos, você precisa, na verdade, ele é um paliativo dentro dessa Babilônia que nós temos no sistema tributário brasileiro. Você precisa ter um sistema tributário onde a gente não demande mais reporto, aonde a gente não tenha um setor inteiro revestimentos, porque os benefícios trazidos pelo reporto estão suspensos. A gente espera que suspensos e não finos. A gente até espera que a Câmara dos Deputados reafirme e não haja vetos, né? E que isso siga como vem sendo apresentado na BR do Mar. Então, um sistema tributário estruturante, simples, transparente, com redução de custos, eliminação de distorções, limitação de disputas judiciais, tudo isso realmente vai trazer um investimento, um estímulo ao investimento privado, uma grande segurança jurídica, potencializando a eficiência e a competitividade. Então, na minha opinião, assim, é muito legal o reporto, fico feliz com a renovação dele, mas a gente precisa no país não ter mais reporto. Isso sim, a gente vai motivar desenvolvimento, motivar crescimento, diminuir desigualdade. E, para além da reforma tributária, e ela sozinha também não se implementa, a gente está vendo também uma série de minis reformas setoriais. E dentro delas eu falo assim, acho que também dá para até trazer como um pouco de reforma mais estruturante, que é a reforma administrativa. Sem reduzir o tamanho do Estado hoje, não há reforma tributária, porque você não vai conseguir uma arrecadação suficiente se o Estado continuar se agigantando. Então, precisa reduzir o tamanho do Estado, seja um Estado na atividade econômica, seja da sua própria estrutura de corporação de servidores. Então, rediscussão da estabilidade dos servidores públicos. E eu estou vendo aqui que o Cláudio, lá do Rio de Janeiro, está me ouvindo também, o Cláudio Soares, e que é uma coisa que a gente sempre comentava. A gente precisa muito tirar o Estado das atividades que ele não precisa estar, e esse processo de privatização que vem ocorrendo, e puxado bastante pelo Ministério da Infraestrutura, é extremamente necessário, mas também vejo uma grande necessidade de depurar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ele é muito capturado por corporações e por setores econômicos. Então, precisa ser um Estado para todos os brasileiros. Ele não pode ser um Estado de corporação de servidores públicos, ele não pode ser um Estado ou um Estado movido por setores que detêm parcela do governo. Então, eu deixo aqui uma grande alegria pela renovação do reporto e um grande desejo que no futuro ele desapareça, para que efetivamente a gente tenha um ambiente Brasil estruturado, né? Então, ambiente em termos internacionais, a gente tem um sistema tributário capaz de ser um país com segurança jurídica e saudável para receber toda a natureza de investimentos. Isso tanto no ambiente externo quanto no interno também, que eu acho que a gente tem uma grande capacidade ainda de fazer muito investimento com o próprio capital interno do país. Então, é isso que eu tinha para passar para vocês e eu também fico à disposição para perguntas. Obrigada, doutora Jaqueline. E não tem nada de raso, não. Você trouxe
algumas reflexões aí para a gente importantíssimas. Obrigada aí pelas suas considerações. E agora vamos abrir para a rodada de perguntas, e eu já tenho uma pergunta aqui do diretor executivo da ABAC, o Luiz Rezano, direcionada para a doutora Jennifer, sobre o BR do Mar. Ele questionou: o BR do Mar flexibiliza afretamentos a Cascunu e a tempo, e a senhora entende que fazer afretamento é uma forma de fazer investimentos no país, ainda mais com isenção de impostos? Boa tarde, Rezano. Prazer tê-lo aqui no nosso grupo. Eu entendo o que você quer dizer, né? O ideal é que a gente tenha, na verdade, embarcações sob bandeira brasileira para que a gente não fique à mercê do mercado. Porque o mercado ele é volátil, né? Ele está onde quem paga mais. Então, eu não sei se isso seria um atrativo. Eu realmente, como eu me apresento, eu sou só advogada. Então, essa questão comercial e essa questão de qual o resultado que a BR do Mar pode trazer, ela é realmente muito delicada. Eu entendo que a gente tem que, sim, ter embarcações sob bandeira brasileira, ter essa garantia de que nosso mercado crescendo, essas embarcações continuarão aqui. Porque se a gente pensar, as embarcações estrangeiras hoje que vierem, não hoje, né? Elas já podem vir embarcações estrangeiras com suspensão da tributação numa importação. Isso é o que está escrito no regulamento aduaneiro, nas instruções normativas, porque eu acho que isso é um ponto importante ser dito, né? Então, eu acho que a BR do Mar ela tem, sim, que ser analisada. Eu acho que os setores precisam conversar o que é importante para o setor de cabotagem. Não sei se o senhor quer falar até alguma coisa, eu acho que seria até interessante, eu daria a palavra ao senhor, porque eu acho que, como advogada, eu vejo o que está na lei, o que está sendo proposto, mas todos vocês que operam, que estão no mercado, têm uma sensibilidade muito maior, literalmente aonde o calo aperta. Então, eu vejo que o que pode nos dar essa segurança são embarcações com bandeira brasileira. O que eu posso pensar no futuro? Nossa, conseguir fazer essa multimodalidade, o nosso país está de vento em popa, tem várias embarcações estrangeiras, um outro mercado está muito melhor, o que garante que esse investimento inicial vai continuar aqui? Então, essa é a minha opinião. Eu não sei se a gente pode abrir, Maiara, até para o Rezano fazer algum comentário, porque eu tenho certeza que seria excelente, mas eu estou aqui, se eu falei também alguma coisa que não foi interessante, estou aqui à disposição. Rezano, fique à vontade, prazer falar contigo aí novamente. Boa tarde, Maiara, boa tarde, excelentes palestras aí, cumprimento a todos, e muito obrigado pela oportunidade de falar aqui, né? Eu acho que é uma coisa que é muito difícil para quem não está no dia a dia da atividade, né, Maiara, é entender o seguinte, que um navio, um investimento num navio, um porta-container de 3.000 containers, são 42 milhões de dólares. Então, quem tem disponibilidade de investir 42 milhões de dólares, se a regra vai ser de liberar para o afretamento a casco nu, sem ter a exigência, como hoje existe, que você afreta proporcionalmente a sua tonelagem, você não vai precisar mais ter tonelagem. E aí eu vejo sempre, Jennifer, sempre uma dicotomia, tá certo? Porque o programa BR do Mar, que previu incentivo à cabotagem com a vinda de navios afretados a tempo, na bandeira estrangeira, mas proporcional à frota brasileira, de propriedade brasileira, e dali a pouco abrem
o afretamento a casco nu para ter embarcações de bandeira brasileira, mas sem ser de propriedade brasileira. Então, nós ficamos em dois lados assim. Então, eu vejo que 42 milhões de dólares é muito dinheiro e haverá uma tendência do mercado na cabotagem. Nós temos somente embarcações afretadas a casco nu, algumas de propriedade para garantir esse atempo, mas será muito pouco atrativo, especialmente quando nós considerarmos que existe a possibilidade da circularização, que é o outro que mata o BR do mar, se não for extremamente controlado. Muito obrigado, Maiara, para a doutora Maiara, me desculpa, pela oportunidade de fazer essa manifestação aqui. Hoje nós apoiamos o BR do Mar, porque já não dá mais para ficar parado esse tempo todo. Nós precisamos definir um novo modelo de negócio. Então, nós estamos fazendo todo esforço para que o BR do Mar seja aprovado, ainda nesse esforço concentrado da Câmara, e possa ser sancionado, preferencialmente a este ano, para que em 2022 as empresas possam definir seus novos modelos de investimentos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigada, doutor Rezano. Eu queria perguntar se tem mais alguém queria fazer mais alguma pergunta. Vou abrir, não sei, depois para a Maiara fazer algumas considerações. Só para informar os senhores aqui também, a Luciana precisou sair, tá chovendo muito lá no Espírito Santo, ela precisou sair um pouquinho mais cedo para levar o filho dela ao médico, tá? Ela pediu aí para avisar os senhores, mas pede desculpa, então já antecipadamente agradeço a participação dela aqui com a gente, né? E a gente fica à disposição aí para as mais perguntas. Mas eu já queria, deixa eu aproveitar então que eu tomei a palavra aqui, enquanto os demais se pronunciam para a pergunta, mas eu achei assim, muito interessante, eu acho que foi uma das melhores lives que eu assisti, principalmente falando desse assunto de BR do mar, de porto, interagindo com essas questões tributárias e com visões diferentes, né? Que foi o que a Jaqueline trouxe para a gente, né? A doutora Luciana, a doutora Jennifer trouxeram alguns aspectos e a doutora Jaqueline trouxe assim mais informação ainda para a gente, acho que foi para bagunçar um pouquinho nossa cabeça, né, Jaqueline? Para deixar a gente um pouco desconfortável com os nossos pensamentos e fazer a gente pensar. Eu acho que essas nossas lives servem muito para isso, né? Para trazer esses pontos que a gente não parou para pensar ainda, né? A gente tem discutido muito, tem visto muito, né? Falando sobre os diversos assuntos, mas é muito interessante quando a gente traz esse conhecimento de vocês e essa visão de vocês aqui para todo mundo. Então, assim, foi o que a Raquel falou, já, de raso não tem nada, né? Vocês, as três arrasaram, né? Maravilhosas, cada uma com o seu estilo, cada uma com o seu pensamento diferente. Eu acho que o que faz a gente evoluir é exatamente isso, né? Esse mix de pensamentos, de informações que a gente consegue trazer e debater aqui. E é isso, Raquel, que eu queria comentar aqui um pouquinho. Estou muito satisfeita aqui. Até perguntei no grupo se essa live ia ficar gravada, porque tá sendo uma aula, né? Com certeza. Os homens, por favor, não fiquem acanhados para fazer suas perguntas, né? Eu queria aproveitar para eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta para a Jennifer? Aí eu vi que já ninguém levantou a mão, então tomo a liberdade até de interromper um pouquinho. Ô, Jennifer, conta um pouquinho para nós como é que vai ficar a concentração de impostos na proposta da reforma tributária. Conta um pouquinho por que a gente não vai precisar mais de benefício fiscal. De qual das reformas?
Existe. Esse eu acho que é um dos problemas, né? Porque os estados, eles administram o seu recebimento de tributação, né? Isso ainda não estaria muito claro, porque essa que é uma discussão dos estados, como que o governo iria receber essa tributação num imposto único e repassar para os estados e municípios. Então, na visão dos estados, isso faria com que eles perdessem um pouco da própria liberdade que existe hoje. E eu acho que tem muito do que você falou, Jaqueline, que a gente vive num estado muito grande, né? Muito superdimensionado, com essa possibilidade de concentração de tributação e de repasse. A gente teria aí, sim, talvez, até aquela reforma que a gente tanto fala, né? De enxugar, uma reforma administrativa, que é algo que também se fala muito. Então, o que hoje existe pequenos feudos, e eu não estou falando aqui de uma forma... É o que né? É cada estado fazendo as suas regulamentações, fazendo a sua arrecadação, e mais, né? Eu acho que assim, é uma grande questão na nossa parte tributária, cada estado aplicando e lavrando autos de infração. Então, eu sou advogada e eu vejo empresas que circulam, que têm grande parte da sua operação destinada ao exterior e fazem a circulação física dessa mercadoria, né? Não estou falando de circulação econômica, não estou falando de venda dentro do nosso estado, e se deparam com as mais diversas interpretações da fiscalização, de que aquela mercadoria está destinada ao exterior, mas o benefício da não tributação para a mercadoria destinada ao exterior não se estende ao transporte. Então, a gente tem sim que enxugar, né? Eu acho que é o que se fala no Sou Eu, são os grandes tributaristas, são as pessoas que estudam a reforma tributária há anos, porque reforma tributária não é algo novo, é algo que se discute, provavelmente eu era bem mais novinha, não vou dizer que eu não sou nova, né? E é algo que está há muito tempo sendo pensado. Realmente, a gente teve aí um boom de discussões sobre reforma tributária, e eu acho que isso é muito vantajoso para todos nós, porque alguma coisa eu acredito que a gente vai tirar disso. Então, acho que a sua pergunta é super pertinente e talvez o calcanhar de Aquiles de um possível tributo único. Como que esses estados vão receber, como que isso vai ser administrado pelo governo federal, repassando esses valores. Você quer falar alguma coisa, Jaqueline? Não, obrigada. Como disse, você é a professora, Jennifer. Mas eu acho que é muito mais fácil a gente simplificar e criar os mecanismos depois de equidade entre os estados do que continuar com esse montoeira de sistemas, interpretações, e principalmente os reinados locais, né, de fiscais tributários que fazem daquele seu momento o seu reino, e aí vira um inferno na vida de quem é do setor produtivo. E também a questão da judicialização, né? Precisa diminuir quando se fica falando aí da PEC dos precatórios, porque tanto precatório? Tem tanto precatório que tem muito problema, né? Principalmente tributário, e acho que ele é o concura aí na criação de precatórios. Então, até por um sistema, né? Eu diria, talvez a formação do Estado brasileiro mais saudável, o IVA seria uma boa coisa para se pensar, ou talvez até aceitável já a proposta que o relator no Senado fez, né? De você ter duas categorias tributárias já ajuda bastante. Mas é isso, mas esclareceu bastante. Obrigada. Obrigada, doutora Jaque, doutora Jennifer. Agora eu vou convidar o doutor Mamed, conselheiro do Sudeste Export, para fazer a sua pergunta.
Olá, boa tarde a todos, a todas aí presentes. É uma satisfação estar aqui hoje nesse comitê feminino muito importante. Tá? Parabenizar aí a Maiara pela condução, a Raquel aí pela mediação, muito bom. E as palestrantes, tá, que foram fantásticas aí nas suas colocações. Tá? Eu queria mais era fazer uma colocação primeiro, assim, doutora Jaqueline, eu concordo perfeitamente com a sua posição, sabe? Eu acho que a gente realmente não pode mais ter essas questões de regimes especiais disso, especiais daquilo, tá? Para cobrir uma deficiência que a gente tem hoje no nosso sistema. Tá? Eu acho que realmente a gente precisa. Tá? Mas, infelizmente, isso é Brasil, né? O Brasil é sempre um pouco diferente de tudo, né? As coisas não funcionam. Tá? E aí eu vou me remeter um pouquinho ao que a doutora Jennifer comentou, né? E bastante na questão da multimodalidade. Nós temos uma lei de 1998, quer dizer, 20 e poucos anos, que até hoje ela não é efetiva, né? Quer dizer, as empresas fazem multimodalidade e não se beneficiam da principal razão de se existir uma multimodalidade, que é realmente fazer com que a gente tenha uma redução de tributos de ICMS, principalmente, de impostos no geral, mas ICMS principalmente. E isso tudo a gente está aí. Eu lembro bem que por uma questão simples, mas para se definir qual era o modelo de conhecimento de transporte multimodal, foram quase 4 anos de discussão entre os setores. Então, eu imagino aí uma questão da se discutindo aí agora, né, entre 27 federações, como vai ser essa reformulação da tributação para a gente poder buscar isso realmente nesse sentido. E aí eu te deixo uma pergunta aí, doutora Jennifer. Tem previsão? Tem uma bola de cristal? Uma perguntinha assim de alguns milhões de dólares, talvez, assim, mas tem uma previsão? Só isso, obrigado. Mamed, um prazer ouvir você falar da sua experiência também, né, com relação à multimodalidade, ao operador multimodal, porque eu acho que existe sim esse desejo, né, esse desejo da gente ter algo que seja unificado, dessa facilitação desse operador que emita um conhecimento que seja suficiente para todas as etapas, né? E que a gente realmente existe ali, não substitui, né? O conhecimento desse tipo de conhecimento de transporte do multimodal, ele não substitui aqueles feitos em cadeia, né? Então, e as emissões das notas fiscais que devem acompanhar os bens e aquela quantidade de obrigação, tira o formulário, tem que estar junto com a mercadoria, porque isso pode ser considerado até contrabando, descaminho, né? Uma mercadoria desacompanhada de nota fiscal. Então, eu adoraria ter uma resposta de falar, olha, 2022, janeiro, a gente vai começar 2022 com uma cara nova. Mas eu sou uma eterna poliana. Eu acho que até as discussões, elas estão em outro nível, né? Hoje a gente fala muito mais, né, em multimodalidade, nessa questão de obrigação acessória. Eu tenho esperança que, assim, a gente vai chegar num sistema, talvez não o perfeito, né, o ideal, mas melhor do que a gente tem, porque ninguém pode negar que o nosso setor, né, a importância do setor portuário para o nosso país e desses commodities que são exportados pelo setor portuário, né? A gente pode colocar aí na conta do setor, talvez, termos não sucumbido nessa pandemia. Foi um momento tão difícil para todo mundo e o nosso país conseguiu bater números recordes. Isso pôde, de alguma forma, segurar a economia do nosso país, ajudar o nosso país. Então, eu acho que o setor portuário fez muita diferença. Mostrou o quanto
ele tem aí um potencial incrível, e como a gente, tendo regras mais flexíveis, podendo ter maior possibilidade de investimento, o quanto isso ainda pode, né, gerar mais frutos. Mas, Mamed, não tenho essa resposta de $1 milhão. Se você tiver, eu peço, por favor, vou deixar meu WhatsApp para você me dizer. Eu tenho esperança. Ok, obrigado, Jennifer. Eu tenho esse número junto, eu tenho esse dado junto com os números da Mega Sena. Tá? Obrigado. Obrigado, Mamed, doutora Jennifer. Vou convidar agora o Dr. Cláudio Soares, ele é membro do CONSAD da Companhia Docas do Rio de Janeiro. Por favor, Cláudio. Boa tarde aí, boa tarde a todos aí. É um prazer ter sido convidado aqui para esse evento. Eu também não tenho uma pergunta a fazer, né? Não tem. Eu acho que tem que se colocar assim em termos macros, né? Somente como a Jaqueline colocou também em termos macros. Eu acho que o Brasil é um país que vive nas eternas revoluções, né? Nós optamos por revoluções a evoluções. Então, a gente está sempre questionando o modelo que a gente está usando, né? E quando você fala no Estado, reduzir Estado, acho que a gente tem que ter o Estado necessário, né? Discutir o Estado mínimo, eu acho que a gente tem que discutir o Estado necessário. E o que seria necessário para a sociedade brasileira, né? Se você olhar aí as comparações dos grandes países, na OCDE, por exemplo, o Brasil está lá em 12º, 13º em relação a servidores públicos por habitantes. Então, quer dizer, um país com um volume em habitantes, eu sempre digo que o Brasil é um excelente país para investir, porque o Brasil é um Canadá de consumidores, né? Nós temos em torno de 40 milhões de consumidores, e realmente o nosso problema é a questão tributária, a questão trabalhista, essa coisa toda, mas nós temos 180 milhões de pessoas que não estão inseridas nesses 40 milhões, ou seja, nós temos um Canadá de consumidores e 4 Canadás e meio de não consumidores que nós carregamos. Então, é uma questão muito séria quando você fala em tomar certas atitudes macroeconômicas, né? Tendo um país, um cenário desse, né? Quando você diz vamos reduzir, vamos privatizar, naturalmente vai reduzir, você tem que primeiro, parece óbvio, né? Mas é muito difícil acontecer, você primeiro tem que abrir o mercado, né? Você tem que primeiro abrir a economia e fazer com que o próprio país seja todo ele uma grande empresa, né? Aí o país sendo uma grande empresa, numa grande empresa você não muda de empresa, você muda de departamento. É isso que acontece, na verdade, nos grandes centros, nas economias maduras, né? Na Europa, com toda a recessão que a gente escuta aí, a gente que tem contato com pessoas que vivem na Europa, que são nativos e não nativos, mas que vivem nos Estados Unidos, Europa, na verdade, eles praticamente não sentem essa questão de você ter o Estado mínimo, o Estado máximo, porque eles nem pensam em ser do Estado, porque eles saem de uma empresa, vão para outra empresa, como sai de um departamento, vai para outra, porque a economia está aberta, né? Esse é um problema muito sério do Brasil, né? Com todo esse cenário. A gente fala em questão tributária, né? Quando você vai falar do reporto, né? Eu também estava acompanhando isso, estava até discutindo isso. Muitas das vezes dava a percepção de que havia uma pressão governamental de apoie o BR do Mar, não terão reporto, não é? Então, muitas vezes passou essa sensação. A outra questão é o seguinte: você tem incentivos fiscais que estão há décadas aí, que às vezes é até tabu rediscutir, né? Por exemplo, se você for falar da Lei Candir. A Lei Candir é um reporto, não é? Só que para agrobusiness, e que teve uma razão de existir. Na época que nós fizemos o Plano Real, tivemos uma paridade de real para o dólar, era óbvio que nós ficamos não tão competitivos em termos de valor de moeda. Então, foi feito né, esse objetivo, mas agora nós estamos aí 30 anos depois, né, praticamente 30 anos depois, com uma desvalorização brutal da moeda, e é uma questão que não é rediscutida também. Ou seja, todos devem participar desse processo de reforma tributária em todos os sentidos.
Então, eu acho que eu não tenho uma pergunta em si, eu tenho uma colocação para reflexão, não é? Que tem muitas coisas no Brasil que têm dificuldades de serem discutidas, né? Viram tabu, alguma coisa nesse sentido. Então, essa minha contribuição, uns pontos para reflexão. A questão é macro, né? A questão, você mexe, aquele joguinho, né? Você mexe num palitinho, derruba tudo. Então, é uma questão de reflexão. Você não consegue atacar no Brasil pontualmente um item. Por exemplo, você vai falar da BR do Mar, a questão que o Rezano estava colocando agora, isso é uma questão séria, né? Eu acho que se você está querendo incentivar, agora não dá mais tempo de absolutamente nenhuma discussão, né? Mas se você realmente está querendo estimular, ao mesmo tempo, estimular o negócio cabotagem e estimular a indústria nacional para a cabotagem, você tem que estimular o nascimento, né, ou o renascimento dessa indústria. Você poderia fazer exatamente como o projeto BR do Mar está colocando, né? Você poder fretar sem um vínculo de tonelagem por um tempo. Eu acho, se eu sou eu quero investir no setor e eu não tenho grandes recursos, mas eu tenho grandes conhecimentos, eu tenho clientes potenciais, eu tenho capital mínimo inicial para fazer isso, é ótimo que eu faça, mas eu tenho que ter um tempo de utilizar essa vantagem. Aí eu estou estimulando eu ter embarcações nacionais, né, construídas no Brasil, também paralelamente de incentivo à indústria, ou seja, para depois acabou o meu tempo, né? Eu já cresci, eu já nasci, já gerei, já estou em estado estável, né? Já passei da infância e agora eu já estou maduro. Então, eu já posso tocar a minha vida. Agora, se eu não administrar, normalmente eu vou quebrar com qualquer negócio. Enfim, eu acho que tudo pensar de forma matricial, entendeu? Não adianta você pensar num ponto só que você atinge outros. E que o grande problema do Brasil é que nós sofremos brutalmente isso. A gente sofre tudo isso que eu estou falando, é porque, na verdade, a gente sofre de uma falta de plano de Estado. A gente tem programa de governo. É esse o problema. Ou seja, são pontos para reflexão. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Ótima contribuição. Agora vamos passar para as considerações finais. Vou começar pela doutora Jennifer. 5 minutos para cada uma. Eu vou, acho que as considerações finais, né? Acho que a gente não é um painel de debate, né? Eu acho que assim a conversa fica muito mais enriquecedora quando a gente tem trocas como a gente tem aqui no Brasil Export, no nosso Conselho Feminino, e é sempre muito bom a gente pensar que a gente está caminhando não é para o lado, né? A gente está caminhando para frente. E eu acho que é tão rico, né? Tudo que a gente ainda tem que discutir, porque a gente tem propostas de reforma, a gente não tem efetivamente uma reforma que esteja até mais bem estruturada do que a outra. A gente tiveram momentos nas propostas de reforma tributária. Eu acho que o assunto sempre dá várias leques de opção de discussões, né? Eu vi que, assim, acho que até a questão de multimodalidade, da importância dessa conexão de assuntos, eu acho que tem também muita conexão com tudo que a gente está vendo, com o que a gente discute hoje em dia, que visa realmente estabelecer um ambiente de negócio mais promissor no nosso país. No fim das contas, todos nós aqui queremos a mesma coisa, né? Estamos no mesmo ideal, é que o Brasil se torne cada vez mais competitivo, e isso pode gerar mais empregos, né? E a gente possa diminuir esses canadais que existem aqui dentro, de pessoas que não geram riqueza, que não são consumidores, que a gente possa, sim, fazer do nosso país um país melhor. Eu acho que, no fundo, é tudo isso que todo mundo espera. Eu estou à disposição
Se alguém quiser depois trocar qualquer tipo de ideia, eu vou deixar no chat o meu e-mail de contato, também LinkedIn, essas ferramentas todas. Um forte abraço, agradeço mais uma vez o convite da Maiara. Obrigada, Raquel, por conduzir tão bem o nosso painel. A Jaqueline é uma pessoa que, quanto mais eu conheço, mais eu tenho admiração por ela. Então, eu espero encontrá-la muitas e muitas vezes. Muito obrigada. Obrigada, doutora Jennifer. Doutora Jaqueline, por favor. Eu acho que uma coisa bem legal é dizer assim, a gente está em um grupo de mulheres em que há muita sensibilidade para pensar o país, né? Eu acho que fica demonstrado aqui para todos que nos ouviram hoje, que eu fiquei bem feliz que foi muita gente, viu, Maiara? Bastante gente aqui hoje, né? Tirou um horário da sua tarde, sei que todos têm uma agenda muito cheia, mas para ouvir o quão a gente consegue ser sensível com o tema e tratar com a leveza que a Jennifer tratou, que a Luciana tratou, com a leveza, lucidez, clareza, né? Deixando mais simples de se entender esse processo todo. Então, eu só quero agradecer a todos que ficaram aqui. Eu vi que a gente chegou a quase 60 pessoas, ou a 60, numa hora aí, a gente está com quase 50. Então, para o momento, a gente acho que o tema desperta e mostra que todos têm interesse também que o país dê certo. Né? Como a Jennifer falou, a gente quer, acho que o interesse comum aqui é isso, um país que dê certo, um país que tenha um ambiente bom para negócios, um país que cresça, né? Porque se você tem um país bom para negócios, você gera empregos e você distribui riquezas. Então, acho que a gente precisa olhar com essa atenção que o Conselho Feminino tem olhado o tema e trazido desta forma como trouxe hoje. Acho que o Conselho Feminino está de parabéns e foi muito boa tarde. Obrigada. Obrigada, doutora Jaqueline. Aqui não tem nada de raso, né? Só profundidade de conhecimento técnico. Parabéns a todos. Eu passo agora a palavra para a Maiara, nossa presidente, fazer o fechamento. Obrigada, Raquel. Jaqueline, foram 60 pessoas, sim. Tá? A gente teve um público aí excelente hoje na nossa live, como eu comentei no início, já início de dezembro, né? Muita gente já viajando, já de férias, mas todos aqui prontamente para conversar com a gente e ouvir, né? Que é o nosso papel, da gente mostrar os nossos pensamentos, o que a gente tem discutido internamente dentro do Conselho Feminino, como a Jaqueline também comentou, a Raquel, a gente tem tido ótimas discussões, né? Até um motivo, até briga, né? No bom sentido, de qual tema que a gente vai trazer para a live. Nós temos temas para a live do ano que vem todinho, né? Então, a gente só vai incrementando. Então, eu queria desejar aqui a todos também um excelente final de ano, agradecer a participação de vocês, da Luciana, da Jaqueline, da Jennifer, da Raquel. Quero continuar contando com vocês no próximo ano para contribuir no Conselho Feminino. Raquel, foi excelente a sua primeira participação como moderação, né? Como moderadora, normalmente eu que faço esse papel, mas a gente tem que começar a mesclar e trazer também esse conhecimento, né, essa habilidade para as nossas colegas, né? E a gente vai levar isso aí para outras lives nossa também. A Luciana mandou aqui para a gente uma frase para a gente, para encerrar aqui também, que eu achei bastante interessante. É uma frase do Sérgio Mate, que foi presidente da CODESP, né, presidente do Porto de Santos. A história das nações é escrita com o trabalho de seus filhos, a riqueza de seu solo e o movimento de seus portos. Então, com essa frase que a Luciana pediu encarecidamente para a gente comentar aqui, encerro a nossa participação aqui desse ano no Conselho Feminino, agradecendo o Fabrício Campos pela confiança na presidência aí do Conselho, e estamos juntos no próximo 2022. Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, gente. Obrigada. Parabéns.
Tenha um excelente final de ano, boas festas para todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, parabéns. Parabéns a todas e a todos. Boa tarde Natal para todo mundo. Obrigado a todos. Bom Natal.